Olá, meu nome é Zeli Schwalmeckert. Sou estudante de Teologia pela Unicesumar, Polo Camaquã, e pertenço à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. E como reflexão, trago algumas teorias do conhecimento sobre ciências das religiões, tendo como título História e Desafios. Sabe-se que o estudo das religiões não era discutido até a modernidade. Seja pela influência do cristianismo ou por não haver outras religiões tão presentes, a ponto de se ter a necessidade de estudá-las naquele momento da história da humanidade. Foi somente nos anos de 1500 que a expansão marítima, as navegações, as descobertas, o surgimento da imprensa, os movimentos da Reforma Protestante e da Contra-Reforma fizeram com que surgissem novas interpretações sobre a relação de Deus para com o ser humano e do ser humano para com Deus. A partir desse momento, surgiu a necessidade da ciência que se ocupa com o estudo do fenômeno religioso. Os pensadores da era do Iluminismo, no século XVIII, optaram pela busca por uma religião compartilhada por toda a humanidade. Uma religião antiga que acreditava em um Deus criador que criou o mundo e o deixou livre, porém com uma lei para guiar a conduta da humanidade, onde quem seguir essa lei receberá uma recompensa na vida após a morte. Caso contrário, receberá uma punição. Esse movimento foi denominado de deísmo. Essa religião abriu as portas para uma nova maneira de explicar as diferentes formas de religião e seus conflitos. E muito contribuiu para a busca da tolerância entre os povos, apesar das suas diferentes formas de pensar, de agir, falar, no qual ainda hoje vemos situações de racismo, preconceitos e intolerância entre as pessoas. Em 1870, o alemão Friedrich Max Müller propôs que se pensasse o fenômeno religioso como uma ciência, como algo que pudesse ser estudado, levando em conta todas as religiões, a fim de se obter conhecimento de um fenômeno que, apesar de estar muito presente, é pouco conhecido pela humanidade. Müller é reconhecido como um dos principais responsáveis das ciências da religião. Emile Durkheim, com a sua teoria do totemismo,
procura esclarecer a funcionalidade da religião, também como produtora da solidariedade social, sendo que a religião espera o comprometimento das pessoas que dela participam dos cultos em comunidade. O totem é dito como a primeira religião do ser humano, onde acreditava-se que os clãs tinham parentesco com um animal ancestral, um antepassado mítico do qual o clã descende. Esse animal era tido como símbolo que identificava determinada tribo, sendo pintado nas portas das casas e em objetos pertencentes ao clã. Podemos ver a importância dos símbolos no meio religioso. Até os dias atuais, os símbolos são importantes na vivência da fé em qualquer religião. Sigmund Freud, sobre suas teorias, acreditava que a religião seria a tentativa da humanidade de superar ou reprimir impulsos de comportamentos antissociais, uma espécie de neurose coletiva. Carl Gustav Jung foi totalmente contra a tese de Freud e defende a extrema importância da religião e do sagrado para a humanidade. Para Jung, a religião é a expressão natural do inconsciente coletivo. Para o sociólogo, a religião ajuda na autoaceitação de quem somos, na construção do eu individual. Para Karl Marx, a religião era mera ilusão usada para a opressão e a dominação, promovendo a desigualdade, prometendo prosperidade, a fim de desviar o foco das pessoas. Ainda hoje, podemos ver isso acontecendo nos muitos movimentos religiosos. Quando enganam pessoas com falsas promessas de prosperidade, poder ou cura em troca de dinheiro ou bens. A ciência da fenomenologia, criado pelo espanhol Gerhard von der Laue, entende que o ser humano existe e vive ao mesmo tempo na realidade do profano e do sagrado. O reformador Martinho Lutero vai ao encontro desta ideia quando diz que o ser humano é ao mesmo tempo justo e pecador. Ou seja, ao mesmo tempo que é justificado por Deus em Jesus Cristo, a pessoa continua em pecado por produzi-lo e viver em realidade de pecado. Todas as religiões têm as suas regras, normas, ordens e organização pré-estabelecidas, seus ritos, sua doutrina, seus dogmas e credos, suas confissões de fé, sua moral e ética. Por muitos anos,
no contexto cristão, essas regras e normas da igreja foram influenciadas pela sociedade patriarcal, fazendo com que muitos não tivessem espaço na vivência igualitária da sua fé. Cito um exemplo: as mulheres. Essa desigualdade histórica ainda hoje traz os seus reflexos quando vemos a luta diária das mulheres pela conquista do seu espaço, tanto na igreja quanto na sociedade. O ministério de Jesus foi marcado pela luta contra a injustiça social, a exploração, a desigualdade, tendo compaixão das pessoas oprimidas. Sabemos que o mundo deixou as mulheres de lado por séculos, leis sendo dominadas por homens, geralmente brancos e de classe alta. Nos dias atuais, as mulheres têm denunciado a falta de registro do que as mulheres falavam e pensavam desde a antiguidade, onde começou a luta das mulheres por reconhecimento e visibilidade. A perspectiva feminista busca desconstruir essa ciência patriarcal a fim de que ela possa abrir os olhos para outros conhecimentos e saberes. Ao entrarem no mundo acadêmico, as mulheres buscaram também o reconhecimento de que, assim como os homens, são produtoras do conhecimento. Muitas delas utilizaram esse espaço para expor as situações de exploração por elas sofridas, tanto na família quanto na sociedade, e assim resgatar o poder e a autoridade das mulheres como alguém que fez e faz a diferença na história. Quando as mulheres lutam e buscam pelo reconhecimento, elas também estão buscando pelo direito de se expressar, de falar para o mundo, ouvir, e assim rompem com o silêncio que lhe foi forçado, fazendo com que também outros grupos oprimidos criem coragem de se impor frente às classes dominantes e busquem novas relações de poder. Foi isso que as mulheres fizeram quando entraram para o mundo acadêmico da teologia. Buscaram ser alguém nesse meio, quebrando o silêncio para assim se tornarem visíveis aos olhos das pessoas e das ciências. Como teólogas, temos que nós atentar para que a vivência da fé esteja livre de preconceitos, ideologias e injustiças, a fim de que as conquistas alcançadas, tanto pelo estudo das ciências, das religiões, quanto das mulheres, não se percam e contribuam para a inclusão social, integrando grupos marginalizados ainda hoje na sociedade. Sem mais para o momento, despeço-me desejando-lhes a paz de Cristo.